Levante a mão quem já viu alguém que tem tudo dando certo. Saul viu isso em Davi. Ele tinha êxito em todos os lugares que Saul o enviava. Mas qual é o segredo por detrás desse sucesso? O texto bíblico revela dois grandes pilares que sustentam cada vitória e conquista de Davi. Davi retorna de mais uma missão bem-sucedida. Saul observava, impressionado, como aquele jovem pastor transformou-se em um comandante astuto. Cada batalha que Davi liderava terminava em vitória. Cada estratégia que implementava mostrava sabedoria incomum. Não era apenas uma habilidade militar naturais. Havia uma presença com Davi, uma proteção invisível que parecia cercá-lo. Saul reconheceu esse valor, promoveu a comandante de todo o exército. As tropas o respeitavam. O povo começava a murmurar o seu nome com admiração. O que nós podemos aprender com esta lição é que o sucesso é uma combinação entre a nossa capacitação e a presença de Deus em nossa vida. O verdadeiro sucesso na nossa vida pessoal, profissional ou até mesmo ministerial depende muito das nossas habilidades, talentos e dons, mas também da presença do Senhor em nossas vidas. Devemos buscar se desenvolver, se aperfeiçoar as nossas habilidades, talentos e dons. Mas nós não podemos esquecer da dependência do Espírito Santo, do Senhor em nossas vidas. Por isso Pedro vai dizer que devemos crescer na graça e no conhecimento. Devemos buscar o conhecimento humano, mas também a sabedoria que vem do alto. Devemos andar prudentemente com as nossas atitudes e comportamentos, mas também devemos andar no Espírito. Devemos dizer não para as tentações que querem nos arrastar para longe da presença do Senhor e falhar nas nossas missões. Mas também devemos guardar a palavra de Deus em nosso coração para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Busque aperfeiçoamento nas formas humanas, mas não esqueça de buscar a sua vida espiritual por meio da graça e da presença do Senhor em sua vida. Mas atenção, todo sucesso tem um preço, e o preço que Davi pagou foi despertar um monstro adormecido no coração do rei. Quando o sucesso começa a machucar você, Saul cruzou essa linha perigosa quando começou a vigiar e a olhar para o sucesso de Davi e a comparar com as suas conquistas e fama e reconhecimento. O ponto que ativou gatilhos de inveja de Saul foi exato o momento quando as mulheres, cantando alegremente um canto muito popular usado naquela época, dizendo: Saul matou 1000, mas Davi dezenas de milhares. E isso foi suficiente para Saul começar a enxergar Davi não com bons olhos. A cena era uma pura alegria nacional. As mulheres da cidade israelita saíram ao encontro do rei Saul com danças e canto de vitória. Seus tamborins marcavam o ritmo, suas vozes ecoavam nas colinas. Saul matou seus milhares, Davi seus dezenas de milhares. Cada repetição era como uma facada no coração do rei. Saul congelou no meio da celebração. Seus olhos antipaternistas para com Davi agora estreitavam-se em um cálculo amargo. Aquela música popular não celebrava apenas uma vitória, anunciava uma mudança de lealdades. O herói nacional já não era o rei ungido, mas o jovem comandante. Nós podemos aprender, querido, com esse segundo ponto, é que a inveja ela é um veneno que destrói relacionamentos, que faz a gente secar para as bênçãos que nós temos alcançado e faz a gente viver em uma comparação com o sucesso e a vitória do outro. Saul, ele tinha trono, reino e exército, mas não conseguiu desfrutar tudo isso na sua vida porque ficou vigiando as vitórias, as conquistas e o sucesso de Davi. Devemos cuidar do nosso chamado, entendendo que Deus tem para cada um de nós um propósito. Devemos olhar para nossas vidas e desfrutar das bênçãos já alcançadas. Devemos se motivar e ficar focado nos sonhos, nos planos e nos objetivos que nós temos para a nossa vida, em vez de nós ficarmos focados no sucesso e na vitória dos outros.
A inveja não fica só nos sentimentos, ela pega armas, literalmente. Da música para a lança, a distância é menor do que imaginamos. 2 vezes, 2 tentativas, que Saul tentou eliminar a vida de Davi enquanto ele tocava harpa para acalmar o Saul dos espíritos malignos, as quais vieram da parte de Deus para o atormentar. O que transforma o coração do homem que deveria proteger a passar a ser perseguidor. A lança que deveria proteger Israel agora estava sendo usada nas mãos de Saul para eliminar o maior herói de todos os tempos. Nos aposentos reais, uma cena grotesca se desenrolava. Davi, como de costume, tocava sua harpa para acalmar o espírito atribulado do rei. Mas naquele dia, os acordes suaves encontravam não a agitação habitual, mas um tormento de ódio. Saul foi súbito e completamente possuído por sua raiva irracional. Seus dedos se encerraram ao redor da pesada lança real. Por um momento, ele apenas observou Davi, absurdo da música, vulnerável. Então, com um movimento violento, arremessou a arma com força total, gritando: "Vou encravá-lo na parede." O som metálico da ponta de ferro contra a pedra ecoou no silêncio que o seguiu. Davi, com reflexo treinado na batalha, desviou-se no último instante. A cena repetiu-se em outro dia. A mesma tentativa homicida, a mesma esquivada milagrosa. Saul compreendeu então o que já suspeitava. O Deus que antes estava com ele, agora protegia Davi. A atitude de Davi diante da maldade do coração de Saul foi agir com bem. Davi, ele tratou Saul com misericórdia, com bondade e compaixão, e não com vingança. A nossa atitude diante daquelas pessoas que tramam o mal contra a nossa vida por causa da inveja que eles têm é de nós fazermos o bem. A palavra do Senhor nos orienta que o mal é destruído pelo bem e que nós devemos praticar o bem. Davi não cai na pilha de Saul ao ponto de agir com maldade. Davi queria o bem de Saul, mesmo quando Saul queria o mal de Davi. Esse deve ser o nosso sentimento como verdadeiros cristãos na fé. Ainda que há pessoas querendo o nosso mal por causa das invejas que ele tem da nossa vida, devemos tratá-lo com bondade, com misericórdia, com compaixão e não cair na mesma armadilha que caiu Saul, de deixar com que o ódio ficasse alimentando os pensamentos e a vontade de vingar. Agimos com bem ao nosso próximo e mostramos misericórdia em vez da maldade, da vingança, do ódio, da mágoa que pode ser alimentado em nosso coração por causa da injustiça que o outro nos causou, meu querido. Nós agradamos a Deus com as nossas atitudes. Davi agradou o coração de Deus quando ele não cai na mesma pilha de Saul, quando ele não revida, quando ele não quer vingança contra Saul, mas coloca essa causa diante das mãos do Senhor. Davi apenas se esquiva da lança 2 vezes, mostrando a sua habilidade, mas também a proteção divina que estava sobre ele. Não cai na armadilha do seu inimigo, como Saul caiu, deixando com que aqueles espíritos malignos alimentassem a inveja e o ódio em seu coração. Que nós possamos blindar o nosso coração e a nossa mente com a graça, com a bondade, o amor de Deus em nossas vidas, para que nós possamos agradar o coração de Deus com as nossas atitudes. Porque muitas vezes o inimigo quer que a gente caia na mesma cilada de Saul, que é alimentar o ódio, a mágoa, para que através do ódio que nós sentimos ou das injustiças causadas pelas pessoas, nós possamos tomar atitudes pelos quais depois nós iremos nos arrepender. Por isso, entrega nas mãos de Deus a sua causa. Aquele que está te perseguindo, aquele que está caluniando você, aquele que está desejando o mal na sua vida, faça o bem, porque dessa maneira você vai agradar o coração de Deus. Depois da raiva vem o vazio, e no vazio nasce o medo. Saul tentou matar Davi, falhou, e agora encara uma realidade aterrorizante. Admiração, inveja, ódio e agora o medo.
a escalada emocional do rei Saul, que atinge o seu ápice, e Davi. Enquanto Saul declina moralmente e espiritualmente, Davi continua sendo admirado, amado pelo povo de Israel. Após as tentativas fracassadas de assassinato, Saul adotou uma estratégia diferente: afastar Davi da corte, nomeá-lo comandante de 1000 homens na esperança de que morresse em batalha. Mas o plano falhou espetacularmente. Davi apenas acumulava mais sucesso em campo. Suas tropas o seguiam com devoção absoluta. Saul observava de Jerusalém. Cada relatório de vitória aumentava sua paranoia. O medo agora era o seu constante companheiro. O medo frio e racional. Ele percebia, quanto mais tentava destruir Davi, mais Deus o prosperava. O povo amava Davi, o exército o respeitava. E Saul, o rei, sentia seu trono simbolicamente desmoronar, não por uma rebelião ativa de Davi, mas pelo simples brilho de sua virtude abençoada. O que nós podemos aprender com essa palavra, meu querido, é que Saul, ele começa a tomar atitudes movido pelo medo. O medo de perder a fama, de perder o reconhecimento, de perder as regalias, de perder a sua coroa, o seu trono, o seu reinado. E infelizmente, pessoal, muitas pessoas elas acabam tomando atitudes drásticas que destroem a sua vida porque elas tomam atitude baseado no medo, o medo de perder o emprego, o medo de perder um cargo eclesiástico, o medo de perder algo valioso em sua vida. Nós não podemos agir com medo, nós não podemos deixar com que o medo faça com que a gente tome atitudes precipitadas, atitudes que vão cada vez mais dignificar a nossa vida, seja espiritual, profissional ou ministerial. Nós não devemos cair no mesmo erro de Saul, que é começar a tomar atitudes baseado no medo de perder o trono ou o seu reinado, ao ponto de querer ferir alguém. Saul tinha tanto medo de perder o seu trono, o seu privilégio, a fama, que ele ficou tão cego com o ódio que havia em seu coração, que ele não se preocupou com quem ele estava ferindo ou perseguindo. Ele estava buscando eliminar um homem íntegro, justo e temente a Deus. E acima de tudo, havia uma promessa de Deus sobre a vida de Davi, que ele assumiria o lugar de Saul, não pela vingança ou com as suas próprias mãos, mas era Deus que colocaria ele sobre o trono de Israel. Nós vimos com isso a decadência moral e espiritual de Saul, enquanto Davi está em ascensão. Davi está conquistando sucesso, fama, reconhecimento, vitórias. Enquanto Saul o odiava, o povo amava a Davi. Enquanto mais Saul, com as suas atitudes, se afastava de Deus e da palavra do Senhor, mais Davi se aproximava do propósito que Deus tinha para a vida dele. Por isso, querido, eu quero falar isso para você. Não tenha medo. Não tenha medo de perder. Não tome atitude baseada no medo, porque você pode acabar ferindo alguém que está do seu lado, querendo lhe ajudar. Assim foi com Saul, com Davi, em que em todo tempo Davi queria o bem-estar de Saul, porém Saul, com a sua cegueira espiritual, com a sua inveja e o ódio que havia no seu coração, não conseguiam enxergar que Davi queria o seu bem-estar, que Davi era aliado de Saul e que ele era um bom servo. Essa história nos apresenta dois caminhos em resposta ao sucesso alheio. Saul, que se corrói por dentro até tentar destruir a bênção que não podia controlar. E Davi, que continua servindo fielmente mesmo quando injustiçado. A ironia trágica é que Saul, tentando preservar seu reino, acelera sua queda ao guerrear contra um homem abençoado por Deus. Já Davi, servindo sob perseguição, estava sendo preparado não apenas para o trono, mas para um caráter capaz de liderar uma nação. A lição permanece atual. Nossas reações ao sucesso dos outros, seja com celebração, generosidade ou com inveja destrutiva, revela não apenas o nosso caráter, mas também molda o nosso destino. Se vocês estão gostando desse conteúdo, pessoal, eu peço para que você deixe o like e não esqueça de se inscrever no nosso canal. E que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém?